Muita gente tem falado, a revisão da vida toda foi aprovada, a vitória dos segurados, mas te explicaram direitinho sobre o que trata a revisão da vida toda? Então fica ligado, já vai dando seu like aí que o tio aqui vai te explicar como funciona a revisão da vida toda. E sem aquele juridiquês chato que faz com que você não entenda nada e fique ainda mais perdido, ok? Vamos lá? Então, a revisão da vida toda é uma revisão que visa aumentar os salários da seguinte forma: os segurados que se aposentaram depois de 99, né, teve uma lei em 99 que ela mudou a forma de cálculo e não se contava mais as contribuições anteriores a julho de 1994, ok? Então, as contribuições antes de julho de 1994 não entravam no cálculo. Por quê? Porque teve o governo FHC e esse governo teve o Plano Real, que é inclusive a moeda que nós temos hoje. Então, com a chegada do Plano Real, houve uma mudança de moeda. E antes nós tínhamos Cruzado Novo, Cruzeiro Real, Cruzado Real, várias moedas, então tinha que ficar fazendo a conversão de uma moeda para outra. Então, na intenção de facilitar o cálculo, fizeram esta mudança. Porém, muitas pessoas foram prejudicadas, porque tinha muita gente que antes de 94 tinha altos salários. Tinha salário alto, então a contribuição dele para o INSS era uma contribuição de alto valor. E esses valores não entraram para a contagem, para o cálculo do valor do benefício. Por exemplo, nós temos clientes que até 94 ele trabalhava numa empresa, então ele era gerente, tinha um alto cargo, tinha um bom salário e recebia muito bem. E ele tinha uma contribuição alta, então. Aí o que acontece? Com o Plano Real, ocorreu o quê? Alguns anos depois. O dólar e o real ficaram um para um. Um real valia $1. Então, muita gente saiu para empreender com importação, e foi um caso desses nossos clientes, que tinham salários altos, com altas contribuições, e depois, quando eles montaram a empresa, o que eles fizeram? Começaram a recolher em cima do valor do salário mínimo. Então, tem pessoas que têm várias contribuições no valor do teto e hoje recebem salário mínimo. É bem complicado e tem sido bem difícil, porque essas pessoas estão com benefício muito abaixo do que aquilo que contribuíram. Então, essa revisão, ela vale a pena para aqueles que tinham salário mais altos antes de julho de 1994, ok? Então, tem uma outra questão também. Você precisa ter o salário antes de julho de 94 maior do que você tem hoje, porque aí pode ser que vale a pena você fazer a revisão. Outra questão, esse benefício, a sua aposentadoria, ela tem que ter menos de 10 anos, porque tem um prazo de decadência de 10 anos. Então, o seu benefício tem que ter menos de 10 anos. Mas, Ricardo, meu marido estava aposentado e agora eu recebo a pensão por morte dele. Então, se essa pensão por morte tem menos de 10 anos, a gente ainda pode questionar e fazer este benefício ainda, ok? Então, nessa questão, a gente ainda consegue fazer mesmo que tenha passado ali os 10 anos, tá? Desde que o segundo benefício, a pensão por morte, não tenha mais de 10 anos, ok? Então, aqui nós vamos por partes, ok? Então, tem que ter o salário alto, contribuições boas antes de julho de 94, menos de 10 anos, tem que ter aposentado depois de 1999 e antes de 14 de 11 de 2019, ok? Tem que ser até o dia 13 de 11 de 2019, tá bom? Por quê? Porque teve a mudança com a reforma da Previdência. Então, quem teve salários altos em 94, aposentou antes de 13 de novembro de 2019, ok? E tem menos de 10 anos de benefício. Tem direito à revisão da vida toda? Tem direito, mas precisa fazer o cálculo para ver se vale a pena, ok? Então, procure um advogado especializado para fazer esse cálculo. Vale muito a pena. Tem benefícios aí que estão triplicando, então valores muito interessantes, tá? Então, eu espero ter ajudado aí. E a sua dúvida sobre revisão da vida toda, manda que a gente vai responder aqui, tá? Tchau, tchau. Fiquem com Deus.